Nós vamos iniciar, então, agora, tá? Bom, o assunto dessa aula é uma continuidade do que vimos semana passada, na quinta-feira, né? Nesse horário. A gente falou sobre alguns tipos de textos, só que a gente não conseguiu falar de todos os tipos, a gente só iniciou, explicou como é que eram formados os textos, e hoje aqui a gente vai dar uma lembrada rapidamente no que a gente falou quinta-feira passada, e vamos lembrar agora, vamos ver um novo conteúdo de outros tipos de textos que a gente não viu ainda, tá bom? Então, aqui, ó, acompanhando aqui pelo material aqui da apresentação, então, o que a gente vê aqui, ó? Que os textos, a tipologia textual ou tipos de textos, né, que existem, eles são divididos em 5 tipos. Tem uma classificação para como eu realizo, como eu escrevo um determinado tipo de texto, qual é o objetivo que eu tenho com aquele texto que eu estou escrevendo, que mensagem que eu quero passar. Então, os textos, eles mudam de tipos. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, um texto que é narrativo, tá? Posso ter um texto que é descritivo, um texto dissertativo, expositivo e um texto injuntivo. Então, são tipos diferentes, né? Por isso essa classificação. O que a gente precisa entender dentro desses 5 tipos, qual que é a característica de cada texto? Quando que eu uso uma narrativa, quando que eu uso um texto descritivo, dissertação, quando que eu vou usar, né? Um texto injuntivo, que nós vamos entender o que é hoje, que esse aqui a gente nem falou ainda, um texto expositivo também. Então, vamos ver aqui a diferença, né? Quando a gente fala em texto narrativo, é aquele que ele tem um enredo, que é uma história que eu vou contar. Eu quero contar uma história que aconteceu, seja verdadeira ou não, pode ser imaginária também, né? E aí tem um enredo, que é aquela história que eu vou colocar na narrativa. Como é uma narração, vai ter o narrador, né? Que é a voz do texto. O narrador é quem está contando a história, certo? Vai ter também os personagens. Essas personagens fazem parte da história, podendo ser principais ou secundárias, né? Na história sempre tem aqueles de maior importância e tem outros personagens que são secundários. Eu tenho que colocar nesse texto narrativo o tempo, né? Quando que isso está acontecendo? Qual o tempo? Seja ele tempo do relógio, né? Por exemplo, de manhã cedo estava acontecendo tal fato, eu vou contar na narrativa. Ou foi à noite que aconteceu, ou foi durante um ano, ou foi durante um mês. Então, eu tenho que considerar o tempo na minha narrativa, eu tenho que colocar, é importante. Assim como o espaço. Como é que eu vou contar uma história se eu não falar onde que foi o local, né? Eu tenho que localizar esses personagens, né? Esse local, às vezes, nem sempre é um local físico na narrativa, né? Ah, aconteceu numa escola, aconteceu numa igreja. Às vezes, esse espaço, ele tem a ver com uma característica psicológica ou social, de grupo, né? Social é quando você pega grupos de pessoas e aí aquela história acontece naquele contexto, daquele grupo, né? Eu posso colocar como um espaço também, chamar de espaço, tá? Quando eu vou escrever a narração, o que eu preciso colocar? Eu vou fazer uma redação, por exemplo, que é uma narração, é um texto narrativo. O que eu devo colocar no meu texto? Então, olha aqui, eu tenho uma estrutura básica, que é a apresentação, que é uma introdução do texto, tá? Que eu tenho que apresentar aquelas características principais. Quando eu vou introduzir, aí eu tenho que dizer onde que está acontecendo, que momento, personagens, eu já coloco ali na minha apresentação, para poder o restante do texto entenderem, né, o que é que eu
onde que está acontecendo, como é que está contextualizada, né, essa história, tá? Bom, aí tem o desenvolvimento nesse texto de narração. O desenvolvimento é a maior parte do texto, onde você vai colocar as ações dos personagens numa sequência de acontecimentos, né? Que dê para entender, aconteceu isso, depois fulano fez isso, depois ele fez aquilo, né? Então, as personagens eu vou desenvolver um assunto ali, né? Com essas ações desenvolvidas pelas personagens. Clímax. Clímax é a parte mais emocionante. É aquela parte que você está lendo no texto e você quer saber o que vai acontecer com a personagem. Vai morrer? Ela vai ficar doente? Ela vai viajar? Né? Você está querendo entender qual o clímax é essa parte surpreendente. De repente, você está lendo o texto e você não imaginava, né? Nessa narrativa, às vezes você não imagina o que ia acontecer com ele, né? Esse clímax aí. Algo importante, emocionante, né? Da narrativa. E no final do texto narrativo é que tem o desfecho. Desfecho é para finalizar mesmo, né? Então, a gente está finalizando a trama, é um arremate da história. Então, você tem que... Como é que acaba aquela história, né? É o desfecho, tá? É revelado daí o destino das personagens. Pode ter acontecido uma série de fatos, né? E no final? O que aconteceu com aquela personagem lá? Importante, aquela personagem principal, né? Esse é o desfecho. No final mesmo, no finalzinho do texto é que vai dizer, né, o que aconteceu com ela. Então, a gente pode ver que os textos narrativos, eles têm tipos, tá? Por exemplo, aqui, ó, como a gente está vendo aqui, texto narrativo, ele pode ser um conto, ele pode ser uma fábula, ele pode ser um romance, né? São gêneros diferentes aqui, ó, uma novela, uma crônica. Mesmo sendo narração, todos eles são narrativos. Todos eles têm a personagem, têm o enredo, têm o clímax, têm o desfecho, todos têm. Só que, mesmo assim, eles são diferentes. Eu consigo colocar ele em tipos diferentes, em gêneros diferentes, tá? Depois no final da aula, a gente vai ver uns casos, assim, uns exemplos desses textos aqui, tá? Para a gente entender melhor. Bom, o descritivo. Descritivo, o nome já está falando. Eu vou fazer uma descrição. Eu quero descrever alguma coisa, eu quero ver alguma coisa, uma pessoa, um objeto, um local que eu fui, eu quero descrever, né? Uma fazenda, eu posso ter ido até uma fazenda, eu quero dizer tudo que tem lá, né? As minhas impressões, às vezes são coisas que eu enxergo, né? São coisas palpáveis que eu vou descrever. Às vezes são, assim, sensações que eu tenho, são subjetivas, né? Pode ser objetivo ou pode ser subjetiva a descrição, tá? Então, olha só aqui, ó. Da mesma forma, eu tenho umas partes do texto que eu tenho que seguir. Então, eu vou fazer um texto descritivo, aí eu vou fazer lá, é uma redação, um texto descritivo, né? Na hora que eu estou fazendo esse texto, eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar uma introdução, tenho que colocar um desenvolvimento e uma conclusão. Isso de uma maneira geral, quando a gente escreve os textos, né? Em geral, a gente tem que se preocupar com essas partes do texto, para poder dar uma coesão, uma coerência, senão fica confusa a ideia que você quer passar com o seu texto, tá? Então, por exemplo, na introdução, olha aqui, ó. Eu vou apresentar o que ou quem será descrito. Se eu vou falar sobre a fazenda, por exemplo, né? Vou descrever o que é que eu vou, né? Que será descrito no meu texto? Ah, era uma fazenda em tal local, no dia estava assim, daí eu começo a falar as características, né? No desenvolvimento do texto,
é, de fato, né? Primeiro eu só apresento o que vai ser. Depois, de fato, eu vou descrever assim, que a gente fala com minuciosamente. Com minúcias, quer dizer, eu vou descrever bem, eu vou pegar todos os detalhes daquela fazenda, tudo que tem lá eu vou descrever. E aí que eu posso fazer de forma objetiva, né? Vou descrever lá, tem cavalo, tem boi, tem, né? Ela tem uma casa, ela tem um rio, tem uma lagoa, objetivamente. Ou subjetivo. Será que eu gostei do ambiente? Eu posso colocar as minhas impressões aqui. Era um local muito agradável, muito arejado, fresco, né? Eu posso colocar assim, tá? E na conclusão, seria que você vai terminar a sua descrição. O que você vai concluir? Ali eu tinha, naquela fazenda, era então um ambiente em que as pessoas... Você pode fechar o assunto terminando essa descrição ali, né? Fechando aquela ideia de tudo que tem lá, ou para que serve, ou qual a finalidade daquilo, você vai fechando, fazendo uma conclusão para a sua descrição, tá? Então, aí aqui, ó, como a gente falou, quando a descrição ela é objetiva, ela é realista, é denotativa, a gente pode usar esse termo aqui, ó. Ela é a realidade mesmo, é o que você está vendo lá, é palpável, né? Sem que haja um juízo de valor. O que ele está falando aqui? Juízo de valor é quando você faz a sua análise e diz se aquilo é bom, se é ruim, se você gostou, se você não gostou. Quando você faz isso, você está na subjetiva, certo? Então, uma descrição objetiva é, de fato, o que existe na realidade, ou a gente pode chamar de denotativa, e eu não coloco a minha impressão, eu coloco o que eu vejo lá. Ela é objetiva, o que eu estou querendo escrever, tá? Qualquer um que olhar vai ver, certo? Vai ver o que tem lá, os animais, a casa na fazenda, enfim. Se for subjetiva, eu coloco o que eu achei, o que eu senti lá. Então, é um sentido conotativo. Não quer dizer que é realidade, porque as pessoas vão para a fazenda, um pode adorar e o outro pode detestar, né? Então, essa forma como a impressão que você tem daquele ambiente é uma descrição subjetiva, né? Aí, será que eu estou certo? Eu gostei do ambiente e fulano não gostou. Qual que é a realidade? Não, não tem isso. É a impressão de cada um, tá? E a pessoa te descreve, vamos supor, alguém que foi em algum lugar e quer contar para você, né, que na linguagem falada, né, às vezes não precisa escrever, mas é muito comum isso. Eu fui em tal lugar, lá era assim, tinha isso, era legal, eu gostei, né? As pessoas colocam essa descrição subjetiva. Bom, aí dentro dessa descrição, que é no desenvolvimento do texto, né? Tem aqui alguns exemplos de texto descritivo. Então, como que a gente coloca, né? Separa aqui textos descritivos? Diário, pode ser um tipo. Relatos, é outro tipo. Biografia, que a biografia tem sempre a ver com bio é vida, né? Então, quando você fala biografia, você está se referindo a fazer um texto descritivo sobre a vida de alguém. Você pode pegar uma pessoa famosa e fazer a biografia dela, né? Descrever tudo o que aconteceu da infância dela, né? Os detalhes, onde que ela morava, onde que ela viveu, se ela morou em várias cidades, se ela só mora no mesmo local a vida toda. Então, a biografia, o que que ela realizou, se ela estudou, se ela... Tudo isso pode ser colocado dentro da biografia. Notícia é o que a gente costuma ver em jornais, em revistas, né? Aquele texto é descritivo. É o que a gente costuma ver também na televisão, as notícias, né? O noticiário que a gente vê.
As notícias que aparecem, que aí não é é uma linguagem falada que aparece para nós na televisão, mas certamente alguém fez um texto antes daquilo que ia ser falado, né? Então, tem um texto descritivo, e depois é passado uma linguagem oral, falada, né? Tá, e cardápio. Quando você vai num restaurante, em algum local, você pega um cardápio, está descrevendo tudo que vendem, né? De alimentação ou de bebida, tá tudo ali, é uma descrição. E é objetivo, né? Porque no cardápio, não vai colocar, pode até sugerir alguma coisa, mas geralmente coloca o que tem, né? O que você vai chegar lá vai pôr alguma coisa subjetiva? Não, é objetivo. O determinado alimento, tal bebida, o valor, né? Tá? E geralmente tem uma descrição, né? Pizza napolitana, o que que tem na pizza? Tem queijo, tem presunto, né? Vamos supor, não sei o que tem na pizza napolitana, estou dando uma ideia aqui, tá? Do cardápio. Mas é um texto descritivo, uma linguagem mais objetiva. Bom, aí o terceiro tipo, porque a gente falou que são 5 tipos, né? O terceiro é o dissertativo. Esse dissertativo, ele é usado quando você quer defender uma ideia. Você quer argumentar, desenvolver um tema. Tem um assunto lá interessante que eu acho, e eu quero fazer com que as pessoas tenham acesso a esse assunto, e eu vou argumentar se isso está correto, o que tem já, o que existe já, quem estudou um determinado tema lá, e a gente vai argumentar em cima daquilo ali. Não, isso está correto, ou isso acontece de fato, ou isso não foi possível, né? A gente usa nas pesquisas, né? Essa dissertação aí, quando a gente vai pesquisar um determinado assunto. E eles são argumentativos, né? Geralmente. Porque a argumentação é justamente aquilo que você tenta convencer quando você faz uma argumentação, né? Você fala coisas com o objetivo de convencer alguém. Então, isso você pode pôr no texto, no seu texto dissertativo. E ele também tem, ó, da mesma forma que o texto descritivo, o dissertativo, ele tem introdução, que é a sua tese, né? Ela apresenta uma ideia. É o que você acredita. Ah, eu acredito que seja assim, de tal forma. Aí você coloca a sua tese lá. Mas será que você está certo? Você tem que provar, né? Então, você tem que fazer um desenvolvimento daquele assunto, que é a antítese ou antitese. Anti quer dizer contra. Então, mesmo que você vai defender uma tese, você vai defender um assunto que você acredita que seja daquela forma, você põe outras referências bibliográficas que a gente fala, né? Você põe outros autores que já escreveram sobre o assunto, mas que escreveram contra aquilo que você está querendo falar. Porque você tem que discutir, você tem que argumentar aquilo ali, apresentando argumentos contra e a favor sobre o tema. Certo? Então, na dissertação, como você tem que defender a ideia, você não vai defender só a sua ideia. Ah, eu acho porque eu acho, pronto. Não é assim. Você tem que provar. E aí você pega outros autores. E aí você coloca aqueles que são da mesma ideia que a sua, são a favor, ou aqueles que são contra. Você coloca, fala, olha, tal autor não acha que seja assim, que isso ocorra de tal forma, tá? E isso põe no desenvolvimento, essa discussão, essa argumentação, né? E depois você faz a conclusão. Ah, como é que eu vou concluir? Sou eu que estou certo na minha tese? Ou será que são os outros autores com a antitese ou antítese, né? Contra aquilo que eu falei, eles é que estão certos. Então, tem que ser provado de alguma forma, né? Ao longo desse texto,
Você tem que provar isso. E aí, para quê? Para você fazer sua conclusão. Não, eu de fato eu estou correto, é assim mesmo, da forma que eu acredito, que funcione assim e tal, tá? Geralmente sugere uma nova ideia, né? Algo que alguém não pensou ainda. Você faz toda aquela discussão para chegar numa conclusão que ainda não foi uma ideia nova, ou que pode ser a solução para o tema exposto. Bom, aí os tipos de textos, então, expositivo, quando você só quer, você não precisa defender a ideia, na verdade, você faz aquela exposição. O que é exposição? Você mostra aquele assunto. Tudo que você encontrou, você vai lá, pesquisa, vê, né, sobre um determinado assunto, e você coloca ali, faz uma exposição. Mas tem o dissertativo que é argumentativo. Aí, esse você tem que usar a sua persuasão. O que essa palavra quer dizer? Você tem que convencer aquele que está lendo com argumentos. Aí você coloca tudo isso no texto, para argumentar, para convencer, né? Nesse texto argumentativo é justamente para isso. O objetivo dele, né, é que você convença sobre aquele assunto que você está discutindo ali. Olha aqui alguns tipos de textos. A resenha, o artigo, a monografia e o editorial, tá? Esses textos aqui, eles podem ser científicos. O que quer dizer isso? Você pode, lá na ciência, numa determinada matéria, né? Você pode fazer um artigo científico, publicar numa revista científica, né? A gente está vendo agora sobre pandemia, né? Não é? Saem muitos trabalhos, muitas pesquisas e publicam seus artigos em revistas científicas. Justamente, eles vão fazer ali no artigo um texto dissertativo argumentativo sobre aquilo que ele encontrou, aquilo que foi observado, o que outros autores encontraram, faz aquela argumentação, tá? Então, é um exemplo, artigo. A resenha também, você pode pegar qualquer texto e fazer uma análise, e colocar na resenha, você pode colocar a sua opinião, por exemplo, né? Vamos ver, a monografia é da mesma forma, tá? Só que geralmente a monografia a gente faz quando a pessoa está concluindo a faculdade. Vocês já devem ter ouvido, né? Alguém que está fazendo algum curso na faculdade, uma graduação, e aí, ao final do curso, precisa apresentar uma monografia, que é sobre um determinado assunto também, fazer esse texto aí, né, dissertativo. Eu vou ler para vocês aqui, ó, um exemplo de editorial. O exemplo abaixo é um editorial da seção Tecnologia do jornal Correio Brasiliense. O que é o assunto que ele está falando aqui, ó, nesse editorial? Está lá no jornal, né? Foi tirado de um jornal esse editorial aqui. Fala sobre um app que foi criado por publicitário, paga para o usuário assistir às propagandas. No app Curió, os usuários assistem a conteúdos publicitários de forma voluntária e ganham pontos para trocar por brindes. Está falando sobre esse app, né? Esse editorial está falando sobre isso. Há 2 anos, o aplicativo Curió veicula publicidade de uma forma diferente e inovadora. O empresário e criador do app, Jean Silva, de 33 anos, observou que os meios tradicionais de divulgação publicitária não surtem o efeito desejado, porque o consumidor passou a ignorar as propagandas difundidas em quantidades exageradas nas redes sociais. Aí coloca aqui numa letra diferente, ó, que é uma letrinha que está em itálico, e coloca entre aspas, tá vendo? Que tem uma pontuação aqui antes do A. Olha ali, ó.
Tem um aspas aqui e um aspas aqui embaixo, tá vendo? Por que que escreveu diferente isso aqui? Porque isso aqui representa uma transcrição da fala. Então, alguém falou, tá? Possivelmente aqui está se referindo ao criador do app, né? Então, olha aqui, ó. A nossa aposta é pagar pelo tempo do espectador. O usuário assistirá a propaganda de maneira voluntária e ganhará moedas. Curiós. As moedas têm, ele dá um nome de Curió porque é o nome do aplicativo dele, né, do app. Para trocar por prêmios na plataforma. Explica Silva, que é o criador aqui do app. Você vê que na hora que a gente vai escrever alguma coisa que alguém falou, se a gente vai transcrever, a gente fala transcrição, se a gente vai transcrever exatamente as palavras que ele falou, né? Ele falou desse jeito aqui, ó, que eu li para vocês. Então, eu tenho que colocar diferente, eu tenho que colocar entre aspas no texto. Não fui eu que criei esse texto, é a fala dele, é a maneira como ele se comunicou e passou na linguagem dele, tá? Por isso que vem entre aspas assim, ó. E aí aqui vem uma vírgula, né? Explica Silva. Então, tá falando quem é que foi que falou isso, tá? Esse aqui é o editorial, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem mais um pedacinho, foi retirado de um jornal, né? O nome Curió teve inspiração tanto no pássaro brasileiro quanto na curiosidade inerente a todo ser humano. O que nos motiva é poder fazer parte da vida de cada curioso. Esse curió se refere a curioso, né? Que já abriu um sorriso e se emocionou no fim daquele filme e se sentiu valorizado por interagir com nossos anunciantes. Tá? Então, você vê que eu tenho aqui um editorial, esse tipo de texto que aparece em jornal, é um exemplo de editorial. E é um texto dissertativo, tá? Ele traz as características de falar sobre o assunto, explicar sobre o assunto, né? Ele está expondo esse assunto, ele é expositivo. Tem esse outro aqui, ó, pesquisas e vale compras. Além de assistir às propagandas para ganhar os curiós, o consumidor também pontua quando responde a pesquisas que adquire um vale compra pelo app. De acordo com Jean Silva, nas plataformas digitais, os valores para veicular uma propaganda ficaram muito mais baixos e o tempo de exposição maior. Logo, quando o usuário ignora, mais propagandas são colocadas e assim se constrói um ciclo sem tanta lucratividade. Em uma pesquisa realizada pelos desenvolvedores do Curió, o resultado de efetividade das peças publicitárias é 10 vezes maior no app em relação ao Instagram e o YouTube. Aí você vê que aqui, ó, tem um nome, essa Ana Clara Avendanho, é a pessoa que escreveu o editorial, tá? E aqui, ó, a referência tá no Correio Brasiliense e a data, tá vendo? Colocou referente a esse texto que para a gente entender o que é um editorial, tá? Bom, aqui, ó, agora a gente passa para o quarto tipo de texto, certo? O quarto tipo de texto. Então, é um texto expositivo. Então, a gente começou com o narrativo, depois o descritivo, dissertativo e agora o texto expositivo. Então, o que a gente vê ali, ó? Que o texto expositivo pretende apresentar um tema a partir de recursos, como conceituação. Eu ponho um conceito, eu explico o que significa aquele tema. Tá? Quando eu vou fazer uma exposição de um assunto, de um tema, então eu ponho o conceito, a definição, a descrição, faço comparação, informação e enumeração. Tudo isso aí entra, né, nesse tipo de texto, no texto expositivo.
quando eu quero expor um determinado assunto. Então, dessa forma, o objetivo central do emissor é quem emite o assunto, né? É quem está trazendo, emissor de emitir o assunto, quer dizer, eu estou trazendo o texto, eu estou trazendo um assunto. Eu sou o emissor. Ele quer explanar. Explanar é explicar. Porque ele está querendo expor, eu quero trazer um assunto, eu quero falar sobre esse assunto, eu sou o emissor. Aí eu vou explanar, ou seja, eu vou explicar. Aí eu vou discutir e explicar sobre um determinado assunto. Tá? Então, a exposição, imagine isso, que um texto expositivo é trazer algum tema, não quer dizer que você vai, vamos dizer assim, falar o que você acha sobre o tema, né? Não necessariamente. Tanto é que, olha aqui, ó, os textos expositivos são dois tipos. Ele pode ser informativo expositivo, ele tem como objetivo transmissão de informação, sem que você fale o que você acha, tá? Então, o texto expositivo, ele tem essa característica aqui, como o dissertativo também tem, né? A gente viu lá, ó, se ele é expositivo argumentativo, ele foca na exposição de tema com defesa de opinião. Aí, por quê? Porque entra essa palavra aí, ó, argumentativo. Argumento, argumentação, quer dizer que eu realmente vou defender a minha opinião em relação àquele assunto, tá? Então, o texto expositivo, ele pode ser assim também. Ou eu não coloco o que eu penso, ele é só informativo, eu estou expondo alguma coisa para informar as pessoas sobre aquele assunto, ou eu coloco o que eu penso. Daí eu vou defender minha opinião, né? O que eu acho, se eu gosto, se eu não gosto. Daí ele é expositivo argumentativo, certo? Então, sempre que entra argumentação, sempre você está defendendo uma ideia, você está colocando a sua opinião. Olha aqui os tipos de textos expositivos, que são informativos e são argumentativos às vezes, né? Olha lá, ó. Ele pode ser informativo e pode ser expositivo. Pode ser argumentativo, expositivo e argumentativo. Exemplos: seminários, entrevistas, palestras, uma enciclopédia, né? Que são aqueles que contêm a explicação de todos os assuntos do alfabeto, né? A enciclopédia vai de A a Z, né? Que a gente fala, assim, popularmente esse termo. Você tem todas as letras do alfabeto e você tem os assuntos dentro das letras, né? Na enciclopédia. E aí ali explica, né? Começa com A, B, C, dentro do A, avião, por exemplo. Aí vai explicar tudo sobre, na enciclopédia você encontra um texto expositivo falando tudo sobre o avião, né? Características, aí tem toda uma exposição ali nesse tipo de texto, nesse tipo de obra, né? Que seria a enciclopédia, tá? O verbete de dicionário é aquele que a gente pega o dicionário e a gente não sabe o que significa certa palavra, né? E você vai lá e tem uma exposição, um texto expositivo falando sobre aquela determinada palavra que você não sabe o que significa, né? E ali vai te esclarecer, vai te informar, né? No dicionário, né? Vai te dar uma informação, mas é um texto expositivo aquele ali. Então, olha aqui, ó, exemplo de texto expositivo. Para entender melhor sobre este tipo de texto, confira o verbete de dicionário online de português, Dício, sobre a palavra disruptivo. O que será que quer dizer isso, hein? Disruptivo. Então, vamos ver aí, ó. É um texto expositivo, é um texto informativo, né? Vai nos informar e tirar a nossa dúvida aqui. O que quer dizer disruptivo?
Então, no texto lá do dicionário, ele vem assim, ó, significado de disruptivo. Ele é um adjetivo, ou seja, dentro da classe de palavras, né? Ele é aquele que qualifica, que caracteriza um substantivo. O que mais que vem sobre disruptivo? Que provoca ou pode causar disrupção, que acaba por interromper o segmento normal de um processo. Então, é uma ruptura. Não sei se vocês já ouviram falar, aconteceu a ruptura. Esse termo tem a ver com isso, disrupção, né? Interromper, é uma interrupção, interrompeu, parou alguma coisa, né? Então, acaba por interromper o segmento normal de um processo, ele é interruptivo, suspensivo. Então, todas essas explicações, essas informações, é um texto expositivo que a gente está vendo, né? Então, a disrupção é um verbete, a gente fala que é um verbete de dicionário. Ou seja, é uma palavra que está lá no dicionário para que nós possamos compreender o significado da palavra, né? Aí aqui, ó, ainda continuo explicando nesse dicionário online, né? Que tem capacidade para romper ou alterar, que rompe. O disruptivo é alguma coisa que rompe, que arrebenta, né? Em relação, por exemplo, os dicionários, eles trazem assim, ó, às vezes ele traz essa palavra disruptivo em relação à eletricidade. O que quer dizer? Quando você, nesse contexto, tá? De eletricidade. O que quer dizer disruptivo? Olha lá. Que causa restauração súbita de uma corrente elétrica, provocando faíscas e gastando a energia que estava acumulada. Então, aquele fio de energia elétrica, né, ele pode romper, né? E dar aquelas faísquinhas, não sei se vocês já viram isso. Aí está se referindo justamente a isso, a disrupção, né? Disruptivo, ele é interruptivo. Tá, em relação à hidráulica, então, eletricidade a gente sabe o que é, a gente já pensa nos fios de eletricidade, já pensa nas luzes, nos equipamentos que a gente liga na tomada, né? E a hidráulica? A hidráulica é relacionado à parte de líquidos. Hidro quer dizer água, né? Então, a hidráulica é tudo aquilo que você tem, olha aqui, na disrupção hidráulica, os líquidos que são na sua casa, dentro dos canos, né? Por exemplo. Então, aqui, ó, o que é disruptivo? Que provoca uma alteração ao redor daquilo que obstrui o escoamento de fluidos, né? Então, um funcionamento normal de um cano, né, de água, e aí, às vezes, pode alterar essa parte. Então, pode usar essa palavra, entendeu? Nesse caso, não vai ter o líquido, a água da torneira não vai escoar normalmente, né? Tem alguma coisa ali impedindo. Então, fica um fluxo de água, um escoamento disruptivo. É isso que está falando aqui. Bom, o que mais aqui que fala? Olha, tudo isso está no dicionário, entendeu? Toda essas explicações, essas informações. Então, isso é texto expositivo do dicionário. Então, olha aqui, ó, expressão, tecnologia disruptiva. Então, o disruptivo, ele pode aparecer sozinho, essa palavra, ou pode aparecer como uma expressão, tá? Um termo que a gente usa. Então, tecnologia disruptiva. Então, como é que é o que quer dizer essa expressão? É a designação atribuída a uma inovação tecnológica, produto ou serviço capaz de derrubar uma tecnologia já pré-estabelecida no mercado. Olha só, então é bem específico aqui, né? É mesmo para quem trabalha com isso aí, né? Com inovação tecnológica, né? Porque às vezes a gente nem conhece esses termos, assim, essas palavras, se não é uma coisa que você utiliza, que você vive naquele ambiente, que as pessoas trabalham com aquilo, né?
Então, tem essa expressão, ó, tecnologia disruptiva. O que quer dizer? É atribuída a uma inovação, algum produto, algum serviço, que derruba uma tecnologia que já existe. É uma inovação, uma mudança de tecnologia, né? Então, eles usam nessa área lá, pode usar essa expressão, tecnologia disruptiva. É bem específico, são uma coisas assim que às vezes a gente nunca ouviu falar nesse tecnologia disruptiva, né? Porque é daquela área de quem trabalha com tecnologia, né? Mas isso tem no dicionário para nos informar. Se a gente tiver essa dúvida, é só ir lá. A etimologia, isso também tem no dicionário, ó. É a origem da palavra. Ah, mas disruptivo veio de outra língua? Veio, né? Pode ver que aqui ele coloca, ó, veio do francês. Disruptive, né? Alguma coisa nesse sentido aqui. Eu nem sei pronunciar direitinho isso, tá? Mas essa palavra do francês foi que deu origem à palavra no português, que é essa palavra disruptiva. Então, todo esse texto que a gente acabou de falar, tudo está no dicionário online sobre esse disruptivo. E isso é um texto, o importante que é gravar aí desse exemplo aí, dessa palavra, é que é o tipo de texto. Ele é expositivo, ele é informativo e expositivo. Aqui você vê que não tem, quando coloca a informação, da onde que veio a palavra, se está relacionado a alguma área, né, área de hidráulica, área de eletricidade, você vê que não é colocado nenhuma argumentação. Ninguém defende uma ideia aqui, não está? Ninguém está falando, eu acho que é assim mesmo, não é, dando opinião, né? Um texto expositivo, informativo, que está no dicionário, tá? Que a gente só precisa saber que isso do dicionário vocês já devem ter acessado várias vezes, né, para conhecer as palavras. É só a gente saber que esse tipo de texto que está como verbete de dicionário é um texto expositivo, tá? Bom, e aí, esse último aqui, ó, que é o quinto tipo, ele é chamado injuntivo. Ele é instrucional. Ele dá uma instrução, está pautado na explicação no método para a realização de algo. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar ordem. É porque, assim, né, se o texto está trazendo uma instrução, então ele traz, faça isso, faça aquilo, não faça isso, é proibido fazer. Então, ele está te trazendo o verbo das ações que está sendo instruído ali, ele vem nesse modo imperativo, que é o modo de ordem, né? Faça isso, não faça aquilo. Pode-se fazer isso, não pode ir aquilo, né? Então, de uma forma geral, vai estar aparecendo o verbo conjugado no modo de ordem, tá? Imperativo. Então, olha aqui, ó, só para a gente entender melhor o que esse texto ele dá uma instrução, ó. Que tipo de textos? Regulamento, propaganda, uma receita culinária. Você já deve ter visto, né? Alguém que tentou fazer alguma receita aí, um bolo, né? Coloque na batedeira, né? Faça isso, faça aquilo, acrescente, tudo isso está no modo imperativo, os verbos. Está dando como quem está ordenando, uma instrução. A bula de remédio, né? Quando a gente compra o remédio, que vem com todas aquelas orientações sobre a medicação, também, tá? Na bula do remédio também. Vai aparecer, muitas vezes, tá? Vai aparecer o verbo no imperativo, como se estivesse dando uma ordem. O que mais? Manual de instrução. Você já deve ter lido algum manual na vida, ou dar uma olhada em alguma instrução ali, e aí observa os verbos, né?
com essa característica de ordem, de instrução, né? Então, vamos ler um aqui, ó. Olha esse texto aqui, o exemplo que a gente vai ver de texto injuntivo, segue abaixo, é uma parte do manual de instrução daquele jogo da vida. É um brinquedo da estrela, né? Aquela marca de brinquedos, jogo da vida. Então, aqui, por exemplo, lá tem instrução do jogo. Você vai jogar, é um jogo de tabuleiro, né? Aí você vai jogar, aí tem a explicação aqui, ó, instrução, né? O que quer dizer dia do juízo? Aí aqui fala assim, ó, só para a gente ter uma ideia. Todos são, no dia do juízo, quando você cai lá no tabuleiro, né? Tá escrito dia do juízo. Aí quando você cai lá com a sua pecinha, né? Tem aqui o que significa, ó. A instrução do que você vai fazer no seu jogo. Todos são obrigados a parar no dia do juízo para ganhar 48 mil dólares. Ou reais, né? Não está falando aqui. Por cada filho, né? Pagar todas as notas promissórias, caso tiver. E decidir se vai tentar ser. Tá vendo? Então, os verbos estão te orientando o que você vai fazer. Né? Olha aqui, ó. O que você vai tentar ser lá no jogo? Você pode tentar ser um milionário, quem achar que tem dinheiro suficiente para ganhar o jogo. Tá? Tá dando uma instrução mesmo de como jogar, né? Então, essa instrução de jogo aqui é um texto injuntivo. O magnata aqui, ó, por exemplo, é a escolha para quem acha que não tem o dinheiro suficiente e resolve arriscar tudo. O competidor declara sua decisão a todos, escolhe o número e gira a roleta. Se cair o número escolhido, ele será o vencedor. Do contrário, o banqueiro recolhe seu dinheiro e ele vai à falência. Então, as regras do jogo, né? São as instruções aqui, ó. Caso ninguém se torne magnata, a rodada termina quando o último jogador for à falência ou ficar milionário. Então, todos devem contar seu dinheiro. O jogador que tiver mais dinheiro ganha o jogo da vida. Você vê que aqui na instrução desse jogo é quem que vai virar o magnata. O magnata é o que tem mais dinheiro, mais que o milionário. O milionário tem milhões, o magnata tem bilhões, trilhões, sei lá quantos, né? Em dinheiro. Então, tem todo esse contexto aí do que a gente faz no jogo para ganhar esse jogo, tá? Então, esse manual de instrução é um texto injuntivo, certo? Entra nesse tipo aí, que é o quinto tipo que a gente falou. Injuntivo, tá? Então, a gente falou da narrativa, o importante é saber essas diferenças. Quando a gente pegar um texto, saber se ele é narrativo, se ele é dissertativo, se ele é descritivo, é mais narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e um injuntivo. São os 5 tipos que a gente está vendo aqui, tá? Os tipos textuais e os gêneros textuais, qual que é a diferença? Tipos são esses que a gente acabou de falar, ó. Os tipos reúnem narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e um injuntivo. Injuntivo foi o último que a gente falou, né, do jogo da vida, do manual de instruções, né, sendo caracterizados por conterem um objetivo e uma estrutura geralmente fixa. Então, quando você tem o tipo de texto, é aquele que você segue aquela estrutura que eu mostrei lá, daquela apresentação, desenvolvimento, né? Conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Então, eles seguem esses tipos de textos, todos eles têm essas partes, né? Já o que a gente chama de gêneros textuais são estruturas que surgem dos tipos de texto.
Então, você tem um tipo narrativo, aí dentro daquele você tem alguns gêneros. Então, eles são classificados de acordo com características relacionadas à linguagem utilizada, bem como o seu conteúdo. Tá? Então, tem tipos que seguem aquela estrutura que a gente falou. Então, todos eles têm aquela mesma estrutura. Mas se você pegar um tipo desse, se a gente falar dos narrativos, dentro de textos narrativos, eu vou ter textos ainda que se dividem em gêneros, certo? Os gêneros, então, têm umas características relacionadas à linguagem, ao conteúdo. Não quer dizer que todo texto, toda narrativa, toda narração seja do mesmo gênero. Vamos entender aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando a gente vê os exemplos, fica um pouco mais fácil, né? Então, existem muitos tipos de gêneros textuais. Se você pegar um gênero textual narrativo, você pode ter, por exemplo, aqui ele diferenciou lendas, contos de fada. São diferentes, né? Os contos de fada, que a gente conhece, e algumas lendas. Tem formas, esses são gêneros textuais, mas são narrativas. Os dois são, certo? Os dois têm uma narração. E no descritivo, ó, gênero textual descritivo. A descrição, esse aqui deu o exemplo aqui, o currículo, né? O currículo é um tipo de texto, assim, específico, tem um modelo para você fazer um currículo. Não sei se vocês já ouviram falar no currículo. O que é o currículo? É um texto que você coloca tudo o que você já fez na sua vida, que você estudou, ou que você trabalhou, ou as suas especializações, né? Se você tem uma formação, se você tem uma faculdade, se você coloca, descreve tudo aquilo ali, é um texto descritivo, né? Você descreve para passar uma informação, por exemplo, quando você quer buscar um emprego, né? Você está interessado em ter um emprego, aí você leva o currículo. Não sei se vocês já ouviram, né? Algumas pessoas já ouviram falar nisso. Então, você pega o currículo, é esse texto aí, que tem tudo sobre a sua formação profissional, a sua formação educacional, né? Então, esse é o currículo. E o anúncio de classificados, não, né? Anúncio de classificados, você vai lá no jornal, tem uma área do jornal, que são os classificados, em que você pode anunciar alguma coisa que você quer vender, por exemplo. Você tem uma moto e anuncia lá nos classificados. Mas é um texto descritivo também, são gêneros diferentes. O currículo é uma coisa, esse anúncio de classificado é outra coisa completamente diferente, tá? Então, são gêneros, não dá para dizer que é tudo texto descritivo, não dá para colocar tudo numa coisa só, porque não tem nada a ver, né? Se você for pensar, o currículo, o objetivo dele é a pessoa passar informação para ela te conhecer, para te dar um emprego. E o anúncio de classificado, o objetivo é você colocar lá alguma coisa que você quer anunciar, por exemplo, para venda, ou algum serviço, né? Pessoas que são prestadores de serviços, né? Sei lá, um serviço de eletricista, de qualquer serviço que a gente pode imaginar, você pode anunciar que você está fazendo aquilo ali, né? Você presta aquele serviço, mas é um texto completamente diferente do currículo, né? Tá? Um é de uma forma e o outro só que os dois vão te descrever, né? Se você está prestando um serviço, os dois vão te descrever, mas são textos descritivos totalmente diferentes, né? São gêneros. Aqui, ó, os dissertativos. A dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Então, esse daqui são textos que é aqueles que você vai fazer argumentação, tá? Então, são gêneros dissertativos. Então, você coloca ali
o mestrado, a gente chama de dissertação de mestrado, você vai colocar uma pesquisa que você fez, o resultado que você teve, o que você encontrou lá, se aquilo era da sua tese ou você encontrou algo contra aquilo que você acreditava, né? Geralmente, tanto a dissertação de mestrado como a de doutorado, né, que são cursos que você faz depois da faculdade, o mestrado, e daí geralmente quem faz mestrado é porque tem interesse em ser professor, né? Então faz curso de mestrado. E o doutorado, que a gente fala, vai fazer um curso para ser doutor, né? Que aí é o título de doutor. Apesar de que a gente chama muito doutor, né? Médico de doutor, advogado, dentista, a gente acaba chamando de doutor, mas não quer dizer que ele fez um curso de doutorado, né? É só o hábito, é só a forma que isso é colocado na nossa linguagem, né? Não quer dizer obrigatoriamente que ele tenha. Então, quando eu faço um curso de mestrado ou doutorado, eu tenho que fazer essas dissertações, que a gente chama de dissertação de mestrado e o doutorado chama tese, mas é uma dissertação também, é um gênero dissertativo, tá? Tem os gêneros expositivos, aqui colocou como exemplo conferências e colóquios, né? Colóquios são conversações em que você expõe um assunto, né? Os textos injuntivos, que podem ser carta aberta e texto prescritivo, né? Colocou esses dois exemplos para você ver o tanto de variedade de tipos de texto que existe dentro dos gêneros, né? Quanto pode existir aí. A gente só colocou alguns aqui para vocês terem uma ideia do que é esse gênero, né? Ele tem algumas características específicas, né? Aí aqui, ó, trazer para vocês esse tipo de texto aqui, ó. Será que tipo de texto é esse, né? Que eu tenho as imagens, eu tenho os quadrinhos, né? Eu queria pedir para alguém ler para nós aqui. Quem que gostaria de ler? Para não ficar só eu lendo, né? Ninguém quer ler, gente? Vamos lá, cadê esse ânimo? Todo mundo dormiu aí, eu acho, hein? Olha aí, ó. Esse tipo de texto aqui é o que a gente chama de tira. São as tirinhas, né? O que é essa tirinha? É porque ela é uma tira mesmo, né? Eu tenho vários quadrinhos, né? Tem os quadrinhos com o desenho das personagens, ó, né? O que está acontecendo e, o que elas estão, como elas estão se comunicando, qual a linguagem delas. Então, esse tipo de texto é a tira, né? A gente chama de tira, tirinha. E aqui o autor, no caso, aqui é o Ziraldo, né? As melhores tiradas do Menino Maluquinho, é sobre o Menino Maluquinho, aquele personagem do Ziraldo, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Essa primeira personagem, ela fala para outra, né? Repete. Namorado é monogodo, casa é massacra, beijo é japito. Aí a outra faz uma cara de espanto, né? E pergunta: para quê? Se a gente inventar uma língua só nossa, pode fofocar à vontade, sem os meninos sacarem, sem eles perceberem. A ideia dela, né? A proposta dela, né? Vocês vejam que tem uma conversa, né? Tem uns balõezinhos aqui com a linguagem, com elas se comunicando, falando, né?
Aí vem aqui, ó, no terceiro quadrinho. Maluquinho, escuta essa. Aí ó, é um outro menino conversando com o maluquinho, né? Que não está aparecendo, pelo que eu vejo aqui, o maluquinho é aquele que usa uma panela na cabeça, né? Pelo que eu vejo aqui, ele não está aparecendo. Maluquinho, escuta essa. Bomuringo, Nabolunga e Botito Bozozó. Vixe Maria, o que ele está falando, né? Então, o que a gente entende aqui nessa tirinha? Que eles estão propondo criar uma linguagem para que as meninas falem, os meninos não entendem, mas, na verdade, aqui os meninos já criaram né? Uma linguagem aqui totalmente diferente da língua portuguesa, que elas não conseguiram entender, tanto é que elas ficaram com as carinhas de espanto, né? Tá? Que tipo de texto vocês acham que tem aqui? A gente falou que é uma tira, né? Uma tirinha, né? Com desenho, com os balões. Mas que tipo de texto? Alguém tem ideia? Narrativo, professor? Narrativo, né? Você vê que eu tenho personagem, eu tenho um enredo, eu tenho um diálogo né? Das personagens, e eu escrevo no gênero, né? A forma de colocar, as características são da tira, a tirinha que a gente fala, né? Em que a gente encontra isso aí, igual histórias em quadrinhos, né? Mas aqui ela é só uma tirinha, né? Não é uma história completa, como a gente vê nos gibis e tal, né? Tá? Então, essa aqui é um exemplo de tira. Aqui tem outro, ó. Esse aqui também é uma tira. Alguém quer ler, gente? Não sei se está dando para enxergar bem. Esse aqui também é embaçado, né? Se alguém quiser ler. Ninguém? Hoje vocês estão com preguiça de ler, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa personagem aqui é a Mafalda, né? Aí ela fala assim, ó, Emma vê a mesa da sala de estar. Aí a Mafalda grita lá, mamãe, o que é sala de estar? Aí a mãe responde, não aparece, né, o desenho, não aparece a personagem da mãe, mas a mãe responde, é living. Aí a Mafalda fala lá, ah, bom. Então ela não sabe, o que dá para entender aqui, que ela não sabe o que quer dizer sala de estar, mas ela sabe o que quer dizer living, né? Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Né? Aí ela fica como quem está indignada, ela está até com uma cara meio de brava ali, né? Nessa tirinha aí. Então, o que chama a atenção aqui? Está querendo passar uma ideia, né? Da questão da própria língua portuguesa, do quanto as palavras em inglês também fazem parte, né, do nosso, a gente acaba usando o vocabulário, quantas palavras em inglês que a gente não usa, né? E aqui ela usou esse living aqui, em inglês, a mesma coisa que sala de estar, né? Então está passando essa ideia, né, e chamando atenção nessa tirinha, né? Como é que está a nossa, ela sabe mais, a Mafalda aqui está sabendo mais o inglês do que o português, porque ela não sabia o que era sala de estar, né? Então está passando essa ideia em poucas, você vê, é uma narrativa pequena, tem uma pequeno enredo aí, uma conversação, mas dá para a gente passa uma ideia, né? Uma informação aí até para a gente refletir, né? Essas ideias aí. Vamos lá, tem outro tipo. Isso são as tirinhas, né, que a gente viu. E esse aqui, ó. Esse daqui é um cartoon,
né? Então, quando a gente tem um cartoon, é um desenho, né? Os cartunistas eles fazem desenhos, às vezes fazem, assim, ironias, né? Trazem um contexto para mexer com a ideia das pessoas, né? Então, veja só esse cartoon aqui, ó. Leia esse cartoon. O YouTube veio substituir a TV mesmo. Aparece o cachorrinho falando, né? Quer dizer, o cachorro não fala, mas é como se fosse o pensamento dele aqui, né? Ele ia latir, não ia falar, né? Mas no cartoon pode ser trabalhado dessa forma aí, ó, a imagem e o cãozinho pensando, é o pensamento. O YouTube veio para substituir a TV mesmo. E o que aparece ali, ó? Alguém no computador, como se tivesse utilizando o YouTube, né? Tivesse no YouTube e pegou no sono. Isso acontece muitas vezes quando você vai assistir televisão, né? Tá ali, vai ver uma notícia, algum programa e acaba pegando no sono, tá? Então, isso é um cartoon, é diferente, você viu que é diferente da tirinha, né? A tirinha realmente tem uma sequenciazinha de fatos. O cartoon não, ele é só um desenho, ele tem as falas, né? Ele tem o pensamento aqui no caso, né? Que se refere a um animal, né? Tá? Então, esse aqui é um exemplo de cartoon. Vamos ver outro texto aqui, ó. Aí, nós temos esse aqui, que é uma anedota. Um pouquinho. Anedota. O que é anedota? Então, aqui a anedota é assim, ó. O menino abriu o armário, viu uma caixa de bombons e devorou todos eles em 1 minuto. A irmã dele chegou quando ele colocava o último bombom na boca, né? Aí a irmã pergunta assim, você comeu todos os bombons e nem se lembrou de mim? Aí ele responde aqui, né? Claro que lembrei, porque você acha que eu comi tudo depressa? O texto é só isso aqui, tá? Mas está querendo passar algumas informações aqui, né? E a gente chama esse tipo de texto de anedota. Então, o que ele está passando? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é desse. Você está vendo que embaixo vem a referência, de onde foi tirado. Paulo Tadeu, novas piadas para crianças, tá? Aqui tem a imagenzinha, né, dos dois irmãos. Tem hora que ele não... Estou querendo carregar aqui. Os dois irmãos, né? O menino comeu todos os bombons antes que a irmã chegasse, né? Então, a anedota aqui, o que ela traz? Uma ideia que, na verdade, é colocado com um certo humor, né? Fica assim meio cômico o texto, né? Colocando essa questão ali, ó, você comeu todos os bombons, nem se lembrou de mim, né? Fica, puxa para esse lado do humor a anedota, tá? E ele é criado pela exploração da diferença de intenções na interação verbal. Então, o que a gente entende aqui? Foi usado uma coisa de uma maneira com humor, né? Uma coisa que fosse cômica, engraçado, mas está trazendo intenções, ó, uma exploração da diferença de intenções. Não tem uma intenção diferente aqui, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, quando ela pergunta, você comeu todos os bombons e nem se lembrou de mim? Ela estava com a intenção, né, de ganhar um bombom também. Claro que lembrei, mas a intenção que ele lembrou não foi para entregar um bombom para ela, né? Percebe que muda a intenção. Ele fala que sim, claro que lembrei, da impressão que o texto vai trazer que ele foi nessa intenção que ela estava imaginando, e na verdade não foi. E aí ele fala aqui, ó, claro que lembrei. Por que você acha que eu comi tudo depressa? Não é? Justamente ao contrário, a intenção dele não era de dar o bombom.
Então, assim que a gente tem que ver, a anedota, ela traz esse humor aí, né? Essa ideia com essa diferença na intenção de um personagem com o outro, ou na diferença que ele está falando que lembrou, como ela estava perguntando, ele falou que lembrou, mas a intenção não era dar o bombom para ela. Então, muda realmente a ideia, né? Então, esse texto, ele traz essa diferença de intenções, né? De uma personagem com outra aqui, embora ele falando que lembrou, tá? Ficou claro isso, gente? Essa anedota aí, deu para entender? Sim. Sim. Então, vamos ver mais um texto aqui, que eu acho que ainda dá tempo. Oh, meu Deus. Ah, tá. Esse aqui, ó, esse texto já é diferente. Esse aqui é um exemplo de conto, tá? Do autor Ferreira Goulart. Então, o que é um conto? Né? Tem até um ditado popular que fala: quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu não sei se vocês já ouviram isso aí é bem antigo, né? As pessoas falam isso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Porque contar um conto é contar uma história. E às vezes, aquela história aconteceu, não tem assim, por exemplo, aconteceu, você viu acontecer, aí na hora que você vai contar, você já muda? Você acrescenta alguma coisa a mais? Tem essa... Não quer dizer que isso é correto, né? Lógico, você está faltando com a verdade, se for um conto, algo verdadeiro, né? Mas sempre tem a interpretação de quem tá contando o conto, ou seja, quem está escrevendo o texto. Então, vamos ver aqui só para a gente ver a diferença. O que é o conto? Ó. Abismo azul. Chovera toda noite. O peso da água sobre nosso telhado fazia com que uma poeira úmida baixasse sobre minha rede, borrifando-me. Aí aqui ele traz até o significado de borrifar, né? Borrifar é umedecer, molhar aos poucos, com pequenas gotículas, né? Pega aqueles borrifador, né? A gente pode pegar, tem uns que é de jogar, borrifar em vidro, por exemplo, né? Aqueles produtos. Você já deve ter visto, né? O borrifador é aquele que você aperta e ele sai uma aguinha em gotículas, né? Mas é claro que aqui está no sentido, o peso da água sobre o nosso telhado fazia uma poeira úmida, que a poeira úmida baixasse sobre minha rede, borrifando-me, né? Tá caindo água sobre ele, levemente no rosto. Assim, adormeci sobre o troar. Então, o que é troar? Troar é fazer grande estrondo, retumbar, quer dizer, fazer barulho. Estrondo é um barulho, quando vai puff, né? Aquele barulho de... vamos dar um exemplo aí, quando faz um estrondo muito grande, esse troar, retumbar, você ouve um barulho de trovão, por exemplo, né? Quando está chovendo. Então, assim, adormeci sobre o troar do aguaceiro, como se viajasse num mar impetuoso. Tá aqui, que ele está querendo subir. O dia, porém, amanheceu límpido. Tomei o café e saí descalço, oh, meu Deus, caminhando pela rua de bairro. De barro, tá? Tomei o café, uma dificuldadezinha aqui que ele não quer parar. O dia, porém, amanheceu límpido, porque estava falando de chuva ali, né? Porém, amanheceu límpido, tomei o café e saí descalço, caminhando pela rua de barro, onde ainda se viam restos da chuva da noite. Ao chegar ao campo de Ourique, o campo do Ourique, tá vendo que ele coloca no texto, tem o local, né? Explicando um local aqui. Onde o chão era de areia firme, deparei-me com uma grande poça d'água transparente. Quis entrar nela, mas, ao ensaiar o passo, detive-me em pânico. Tinha diante de mim um abismo tão fundo
quanto o céu azul sem nuvens que refletia, que a água refletia. Então, o que aconteceu? Não tinha chovido, né? O chão estava molhado e tinha uma poça d'água, né? Aqui na imagem, ó, dá para ver a ideia dele. Ele foi caminhar num chão de terra, né? E tinha uma poça d'água muito grande. E aquilo refletia, por que está azul, né, a poça aqui, desenhada em azul? Porque refletia o céu, né, a água reflete, né, o céu azul, que era do outro dia, tinha parado de chover, então o céu estava azul. Logo, me refiz do susto e entrei na poça. Meus pés levantaram o barro do fundo, que turvou. O que é turvar? Está no cantinho aqui pequenininho. Tornar opaco, sem transparência. Então, ele acabou pisando, né, dessa água aqui, que estava parecendo bem azulzinho, porque estava refletindo o céu. Aí ele pisa, né, e apagou a imagem vertiginosa. O que ele quis dizer vertiginosa aqui? Daquele céu de verão. Que ele estava vendo azul, que nada mais era do que estava em cima, né? Que era o céu azul. E a imagem vertiginosa, ele ficou como quem estava num abismo azul, né? Não é o nome do texto, ó o título, né? Abismo azul. O que era o abismo? Ele olhou aquela poça d'água, aquela água ali, aquela parte toda em azul, como se fosse um abismo, fosse o próprio céu, né? Algo muito grande ali. Então, ele ficou vertiginoso, com vertigem, quer dizer, ele ficou meio tonto, né? Desfalecido, que a gente fala. Ele ficou assim, na hora, olhou, ficou achando que estava vendo outra coisa, que não era só o chão e a água, né? Dá uma outra impressão para ele, né? Então, ele vê aquele céu azul ali no chão, onde não era para ter céu, né? Então, isso foi vertiginoso, quer dizer, ele ficou meio assim, estonteado, né? Meio, tá? Então, isso ele está narrando algo que aconteceu com ele mesmo, né? O personagem aqui é só ele, né? É um texto narrativo. Se a gente olhar, não tem um discurso direto, quer dizer o quê? Não tem aquelas falas, né? Com travessão, que começa a falar, explicar tudo. Não tem nesse texto aqui no conto, né? Mas é algo que aconteceu com ele está contando, né? Então, ele está fazendo uma narrativa, ele está colocando o personagem, que é o próprio narrador, porque parece que ele está sozinho, não aparece mais outro personagem, ele só fala do aquilo que aconteceu com ele, tá? Mas tem as características da narrativa, né? O conto é um tipo de texto narrativo. Fala o local, fala o desfecho, né? Desfecho, o clímax é essa hora aqui, ó. O clímax do texto é a hora que ele vê essa imagem azul e pensa, né, num abismo, em algo muito grande, como quem fica assustado, né? Vou cair nesse azul aqui, né? Como se ele não perdesse o raciocínio na hora, né? Não parasse para pensar que era só uma água ali, que não era só uma poça, né? Então ele vê como um abismo azul. Tá? Então, esse é o clímax que a gente falou lá da narrativa. E o desfecho é justamente na hora que ele acaba pisando na água, a água fica turva, ela não fica mais azul, né? Mexe com a água, a areia, a terra mistura na água, então dá aquela cor de barro, né? Aquela cor barrenta, água barrenta. E aí apaga a imagem, né? Porque aí fica com outra cor ali, movimenta a água, porque a água bem paradinha, se a gente for notar, quando ela está bem parada, ela forma um espelho, refletindo o céu mesmo. Isso a gente vê em qualquer... Quando tem uma movimentação, parece que tira aquela imagem, né? Não tem mais aquela imagem. Bom, gente, aqui a gente termina, porque o nosso horário já deu, ficou só um texto aqui, mas a gente pode ver em outro, que é um exemplo de crônica, tá? Mas depois a gente vai repetir, vai ver todos esses tipos de texto, para a gente entender direitinho, tá?
Então, hoje a gente vai encerrando.